É uma satisfação reencontrá-los, poder revê-los, desfrutando do cuidado de Deus. E é sobre esse cuidado que nós vamos meditar nessa noite. Convido você a abrir no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 6. Antes da leitura, eu gostaria de dar uma orientação às nossas crianças. Hoje nós vamos aprender sobre Davi. Eu sei que você deve ter ouvido muitas histórias sobre Davi. E nós vamos observar um pouco dessa história. E ela fala para nós a respeito do segredo da vitória de Davi, aquilo que marcava a vitória de Davi. E eu queria pedir para você que então, nesta noite, desenhasse sobre a vitória que Davi teve contra um gigante, contra Golias. Então, eu quero que você desenhe aquilo que você lembra dessa história, tá bom? No final, eu vou voltar para ela e eu quero chamar a sua atenção para isso aí também. Então, preste atenção, crianças, vocês vão desenhar aquilo que vocês se lembram da história da vitória de Davi sobre Golias. E nós vamos meditar no texto aqui de 1 Samuel, capítulo 18. Nós faremos a leitura, queridos, a partir do verso 6. Eu peço que em seguida você mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar alguns outros trechos das Escrituras que consta neste relato. A palavra do Senhor nos diz então: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado dele. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê somente filho valente e guerreie as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filho de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com essa segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti,
e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo: Tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Falemos com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, reservado para o culto, a adoração e o louvor do Teu nome. Obrigado pela liberdade que temos de nos reunir, de ler a Tua palavra e pelo privilégio de estudá-la. Nós rogamos que agora, ó Deus, o Senhor venha falar conosco, fazendo com que essa leitura seja aplicada em nossa vida, a fim de que nós nos condicionemos ao Teu santo querer e vivamos para o Teu inteiro agrado. Fale conosco, Senhor. É o que nós suplicamos a Ti e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos cercados de material, de livros, que visam instruir passos que nos garantem a vitória. Nós vivemos a era da autoajuda, e os mais variados autores escrevem sobre as mais variadas perspectivas que podem conduzir o ser humano à vitória, pelo menos na teoria. E é interessante que nós muitas vezes nos debruçamos sobre essas orientações e buscamos nelas a instrução para que de fato possamos alcançar algum triunfo em nossa vida. Acreditamos que essas coisas podem de alguma maneira trazer satisfação e contentamento a nós e conduzir-nos a uma posição mais elevada do que a que nós estamos. Colocamos a nossa confiança nas coisas que nós temos, colocamos nossa confiança nas coisas que nós fazemos, naquilo que nós já desenvolvemos em nossa vida até aqui. E deixamos de olhar para a palavra de Deus, deixamos de confiar na presença de Deus em nossa vida. Não foi assim com Davi. Com este servo do Senhor nós aprendemos, de fato, como nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus, como nós precisamos confiar na direção de Deus e como nós precisamos descansar com a presença de Deus em nossa vida. O texto que nós acabamos de ler é um dos relatos que contam o início da ascensão de Davi, uma ascensão meteórica e triunfal, uma ascensão que faz Davi sair dos campos de pastoreio para se aproximar cada vez mais do trono de Israel. E nós precisamos nos lembrar do contexto em que essa ascensão então se dá. O texto nos mostra o retorno de Saul e o seu exército, e Davi estava envolvido nessa situação, para a cidade santa. E nós observamos o texto mostrando então uma recepção acalorada, festiva, e que apresentavam um cântico que engrandecia o rei. O problema é que mais do que engrandecer o rei, esse cântico vai apresentar uma exaltação dos triunfos de Davi.
E aquilo então trouxe grande cólera a Saul. As mulheres cantavam dizendo: Saul feriu a seus milhares. E é claro, nós precisamos nos lembrar que isso trata-se de uma figura poética. Saul não tinha ferido tudo isso de pessoas, e muito menos Davi ferido a 10 milhares. O que estava sendo dito com isso era simplesmente que os feitos de Davi eram maiores, que o triunfo de Davi era maior e mais evidente do que o de Saul. Não é à toa que o rei fica extremamente enfurecido. Não é à toa que ele então começa a se incomodar com o destaque e a evidência que Davi estava tendo diante dos seus súditos, diante do reino. E isso lhe trouxe grande incômodo. Alguns comentaristas nos lembram que, no mínimo, essas palavras cantadas por essas mulheres foram infelizes, não apenas por dar uma evidência maior ao rei, a Davi, em detrimento do rei, mas pelo fato de que em momento algum elas expressam o cuidado de Deus para com o seu povo. Não eram palavras, não era um cântico que exaltava e engrandecia aquele que dava vitória a Saul e a Davi, mas que focava tão somente nos feitos dos homens, diferente de outros cânticos registrados na palavra de Deus pelos servos do Senhor após obterem triunfos. Nós vemos então que essa situação trouxe um grande embaraço para Davi. Saul, extremamente nervoso, possuído de fúria, então começa a mudar a forma de tratar Davi. A palavra nos diz no verso 9 que daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Esta é uma situação bem diferente do que estava acontecendo até então. No capítulo 16 nós vemos a palavra mostrando a afeição que Saul tinha para com Davi. Diante de um dos seus ataques, os primeiros ataques que Saul teve, pela presença de um espírito maligno da parte de Deus, Davi foi chamado para acalmá-lo tocando harpa. E aquilo trouxe grande paz ao rei. A ponto então, no capítulo 16, no verso 21, a palavra dizia assim: Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul queria ter Davi por perto. Ele sentia paz no dedilhar da harpa daquele jovem e não queria que ele se afastasse em momento algum. Tanto é que a palavra nos mostra que ele manda um recado, uma mensagem a Jessé, pai de Davi, dizendo que Davi iria permanecer com ele. E o texto diz no verso 22: pois me caiu em graça. Agora o que nós vemos é que a ascensão de Davi, os triunfos de Davi, faziam com que Saul sentisse ciúmes e mais, tornasse objeto da sua fúria, da sua ira. E é por isso que a palavra diz então que Saul não via Davi com bons olhos. Aquela situação foi a gota d'água para que o ciúme, para que a inveja, para que sentimentos deste nível pudessem tomar então conta do coração do rei e fizesse com que ele então começasse a se afastar de Davi. A palavra nos diz ainda que no dia seguinte as coisas se agravaram. Movido pela inveja, movido pela insatisfação do triunfo de Davi e da sua ascensão meteórica, a palavra nos diz que, tomado pelo Espírito da parte de Deus, Saul fica extremamente nervoso novamente, tem outra crise de raiva e, como de costume, em sua humildade e cuidado para com o rei, Davi coloca-se a dedilhar a harpa novamente. Mas há um porém. A palavra nos mostra que o rei tentou por 2 vezes matar a Davi. Ele não queria mais Davi vivo. Davi era seu inimigo. E a razão está presente no verso de número 12 e 14. Saul tinha a percepção plena de que o seu problema não era Davi, mas o Deus de Davi. Saul tinha plena consciência de que o problema era Deus que havia o deixado e agora estava com o seu sucessor. Deus havia o abandonado por conta do seu pecado, por conta da sua rebeldia e da sua desobediência, e agora estava junto com Davi. O verso 12 diz: Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Ele tinha plena consciência disso, e todo o ataque de fúria de Saul, na verdade, é um ataque de fúria contra o próprio Deus, contra o Senhor. E Saul vai personificar aqui exatamente, meus irmãos, aquilo que muitas vezes acontece com muitas pessoas, muitos de nós. Ele é um retrato perfeito, pleno, de um homem em rebelião contra Deus,
que transfere a sua raiva, o seu ódio, a sua fúria contra Deus para as pessoas. Mas na verdade o seu problema é o próprio Deus. E é nesse cenário então que Davi começa mais uma vez a se destacar, e nós vemos a descrição da razão, da causa da sua vitória, do seu triunfo: a presença de Deus. A presença de Deus era o que fazia diferença na vida desse servo. A palavra nos mostra, meus irmãos, que a despeito dos ataques de Saul, das várias tentativas de matá-lo, e nós sabemos muito bem que a narrativa bíblica nos relata que em outras ocasiões Saul tentou fazer isso novamente, mas a despeito desses ataques, a palavra nos mostra que Davi permanecia ali, humilde, servindo ao rei. Primeiro nós vemos no verso 10 que naquela crise de raiva, Davi, como de costume, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Apesar das tentativas de Saul por cabo à vida de Davi, Davi continuou a servir o rei. A palavra nos mostra no verso 13 que Saul afastou de si e pôs por chefe de um número de 1000 soldados. E Davi empreitava várias batalhas. O texto diz que ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. E sempre Davi lograva êxito. E o verso 14 nos mostra que ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Veja, não era apenas em alguns, mas em todas as suas batalhas, em todos os seus empreendimentos. E a razão dessa vitória, desse triunfo, era porque o Senhor estava com ele. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, Davi era vitorioso. Davi enfrentava as batalhas e vencia, porque Deus estava com ele. Não se tratava, meus irmãos, meramente de uma organização militar bem orquestrada da parte de Davi, das suas estratégias, do seu poder e força para lutar contra o adversário. Trata-se exatamente da presença de Deus, que era o grande diferencial na vida desse servo do Senhor. E nós podemos ver isso com nitidez na narrativa que está diante de nós. A fúria de Saul não foi suficiente para bater Davi. As estratégias e as tentativas de Saul não foram suficientes para fazer com que Davi viesse a desfalecer e a cair. Nós vemos o cúmulo ou o máximo da iniquidade de Saul sendo descrita por pelo menos 2 vezes. Saul tinha 2 filhas. E ele então tenta agir contra Davi usando as suas filhas. Primeiro, no verso 17, fala a respeito de Merabe. O rei queria dá-la a Davi. Na verdade, isso já deveria ter ocorrido. Sabe por quê? Quando nós olhamos o momento em que Davi chega no arraial, quando o exército está amedrontado por conta do desafio do gigante Golias, e ele então procura se inteirar do que estava acontecendo, ele recebe uma notícia, o verso de número 20, capítulo 16, o verso de número, capítulo 17, o verso de número 25, vai dizer: a quem o matar, quem matar o Golias, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. Havia essa promessa, pelo menos eram os rumores que estavam ali e que chegou aos ouvidos de Davi. E quem matou o gigante? Davi. E agora nós vemos esse servo do Senhor, de fato, tendo a oportunidade de se casar. Mas ele julgou que aquilo era muito para ele. Ele era um homem simples, de uma família simples e pobre, sem destaque, sem condições financeiras para, de fato, ser digno de se tornar genro do rei. Nós não sabemos exatamente por qual razão, mas Saul muda de ideia e concede a sua filha Merabe para Adriel casar-se com ela. Mas o texto nos fala que logo na sequência o rei toma conhecimento de algo que o encantou muito. Mical, uma outra filha, era apaixonada, ou como diz o texto, ela amava a Davi. Observe como que Davi rouba o coração da filha de Saul, como Davi a conquista. Não sabemos se com intenção, de fato, de casar-se com ela ou não, mas o fato é que ela ficou encantada, apaixonada, e ela amava Davi. E a notícia chegou ao rei. E aí no verso 21 nós temos a descrição de que o rei ficou extremamente feliz com aquela notícia. E ele então maquina mais uma tentativa de tirar a vida de Davi.
Diz o verso: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Saul planeja pelo menos duas coisas usando a sua filha para trazer a derrota a Davi. Primeiro, o texto vai dizer que ele lhe daria Mical para Davi para que ela lhe sirva de laço. Talvez isso possa passar despercebido em nossa leitura, mas o que o rei queria propriamente dizer com isso? Qual o significado dessa expressão? Vou dar a minha filha para que lhe sirva de laço. Normalmente essa expressão está associada, em outros textos, à prática da idolatria. E talvez o que Saul tivesse em mente aqui era fazer com que Davi, por meio de sua filha, começasse a se afastar da presença de Deus. Porque Saul sabia que o problema maior era Deus junto ao seu servo. Era Deus se fazendo presente junto a Davi. E ele tinha que, de alguma maneira, quebrar essa proximidade de Davi com o seu Senhor. Essa é uma possibilidade. E o texto nos mostra que a segunda tentativa de Saul era fazer com que Davi fosse morto pelas mãos dos filisteus. Saul não era um homem bobo, não era burro, muito pelo contrário. Era ardiloso, inteligente e trama essa situação exatamente para forçar Davi em mais uma batalha, e da perspectiva dele seria a última batalha contra os filisteus. Ele oferece a sua filha e vai dar uma instrução a Davi. Ele não queria dote, ele só queria simplesmente que então Davi pudesse alcançar os filisteus e lhe desse 100 prepúcios deles. E ele vai usar isso como argumento dizendo, para tomar vingança dos inimigos do rei. Mas na verdade o que Saul cogitava não era tomar vingança dos seus inimigos, era tomar vingança de Davi, que era abençoado pela presença de Deus e que triunfava a cada batalha. Davi achou interessantíssima aquela situação e ele então resolve ir à batalha contra os filisteus. Meus irmãos, imaginem só Davi realizando essa proeza. Certamente ele tornou-se alguém extremamente odiado pelos filisteus. O que Saul pedia significava basicamente fazer a marca da circuncisão nos filisteus. Significava debochar, zombar dos seus inimigos. E isso faria com que Davi fosse alvo do ódio e do furor dos filisteus. E não foi à toa que Davi travou grandes batalhas com os filisteus e por muitas vezes os filisteus tentaram matar a Davi. Esse episódio foi marcante. E marcante não porque Davi obedeceu a Saul, mas porque Davi fez mais do que Saul pedia. E a palavra nos diz que ao receber essa orientação, isso pareceu bem a Davi. E antes mesmo do prazo vencer, Davi foi e trouxe não 100 prepúcios, mas 200 prepúcios e entregou ao rei. Davi fez mais, muito mais do que o rei pedia, o dobro, e mostrou o seu poder militar. E mais do que isso, mostrou como a presença de Deus era com ele. Meus irmãos, isso trouxe um grande desespero ao rei. A palavra nos diz que Saul reconheceu que o Senhor era com Davi. O verso de número 28. E era essa a preocupação de Saul. E era exatamente essa presença divina na vida de Davi, o grande diferencial deste servo. Assim como aconteceu com José, nós lemos lá em Gênesis capítulo 39, quando então Potifar vai reconhecer que o Senhor era com ele. Saul agora reconhece a presença e o cuidado de Deus na vida de Davi. E nós precisamos nos atentar para isso, meus irmãos, porque este é o diferencial em nossa vida. O que nos conduzirá em triunfo não é a nossa força, não é a nossa capacidade de lidar com as adversidades, não são os nossos recursos, nem as nossas habilidades, nem as pessoas que nos cercam e que podem muitas vezes nos apoiar e nos ajudar em meio às nossas aflições. O que garante à igreja, ao servo do Senhor, a vitória e o triunfo, em cada batalha, em cada circunstância, em todo momento da nossa vida, é a companhia de Deus, é a presença do Senhor conosco. E isso fica muito nítido na palavra do Senhor em vários momentos. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 23, extremamente conhecido, quando Davi contempla a presença de Deus em sua vida, ele vai dizer que ainda que ele atravessasse o vale da sombra da morte, não havia por que temer. E ele vai dizer, porque tu estás comigo.
A certeza da presença de Deus é que acalenta o nosso coração em meio às nossas aflições. A certeza da presença de Deus é que deve nos confortar em meio às dificuldades que aos nossos olhos parecem ser intransponíveis. E como nós falhamos em nos lembrar da presença de Deus em nossa vida. Como pecamos em não confiar na presença de Deus ao nosso lado. A palavra nos mostra, meus irmãos, que o Senhor está sempre conosco. O Salmo 121 vai dizer que o Senhor é quem guarda a nossa entrada e a nossa saída. Mais adiante eu quero pregar sobre essas expressões muito interessantes. A ideia é que o Senhor nos cerca de todos os lados. De todos os lados. Não há por onde o inimigo nos atacar, não há nenhuma brecha sequer. O Senhor está conosco. E a palavra diz que esse guarda que protege o seu povo não dorme, não dormita. Nem de dia, nem de noite nós seremos molestados, nós sofreremos dano algum, porque o Senhor é conosco. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos como essa promessa da presença e do cuidado de Deus junto ao seu povo é ainda mais enfatizada. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, no momento de despedida dos seus discípulos, vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa do Mestre. A sua presença é certa, é garantida em nossa vida. E nós podemos contemplar isso por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quando Jesus subiu aos céus, ele envia o outro Consolador que passa a habitar junto aos seus servos, aos seus filhos. E isso é a garantia de que nós somos acompanhados por Deus em todo momento. Jamais Deus nos deixa, jamais Ele nos desampara. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, fazendo lembrança da descrição de Deuteronômio 31, o autor vai dizer: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É essa a convicção que você e eu, como servos do Senhor, devemos ter em todo momento da nossa vida. Não estamos sozinhos. O Senhor é conosco. Ele está no nosso meio, Ele nos acompanha, Ele nos sustenta, Ele nos protege. E isso é o que garante a mim e a você a certeza da nossa vitória, do nosso triunfo final, de que nós chegaremos nos céus em segurança. É claro que, como foi com Davi, nós também podemos ter a convicção de que a presença do Senhor em nossa vida não significa ausência de dificuldades. Veja, a narrativa que nós estamos observando nos descreve várias tentativas do rei Saul contra Davi. Primeiro as lanças, depois a tentativa de entregá-lo ao tropeço por meio de sua filha, depois a tentativa de fazer com que ele morresse por meio das mãos dos filisteus, e outras tentativas vieram na sequência. Mas o fato é que Davi estava sendo acompanhado pelo Senhor, e nós olhamos para o momento da sua unção, e como é marcante isso. Capítulo 16, quando então Samuel unge Davi como rei, vai dizer que Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Assim como o Espírito tomou posse de Davi e o acompanhou, nós somos acompanhados pelo nosso Deus. Ah, meus irmãos, como você e eu precisamos todos os dias nos lembrar disso. O Senhor é conosco. Como nós precisamos olhar para essas verdades e nos alegrar, buscar paz e conforto nelas. Às vezes em nossa caminhada parece que fomos abandonados por todos, até pelas pessoas mais queridas. Estamos cercados por uma grande multidão a cada momento, mas em muitos deles a nossa sensação é de que nós fomos abandonados e estamos sozinhos, não há quem possa nos socorrer, não há quem possa nos acudir. Mas a palavra nos mostra que ainda que nós tenhamos essa sensação de solidão, que o Senhor é conosco. Ele é conosco. E isso nos basta. O segredo da vitória de Davi e o segredo da vitória de qualquer cristão na vida é a companhia de Deus junto a nós. Nós precisamos louvar a Deus por isso, pela sua promessa, pela sua fidelidade, pela sua presença ao lado da sua igreja, ao nosso lado, nos sustentando, como ele foi com Davi e muitos outros servos no passado. Nós precisamos realmente, meus irmãos, nos aquietar
e saber exatamente que o Senhor é conosco, e assim descansarmos, tendo uma fé viva, uma fé ativa, como foi Davi. Tudo quanto Davi fazia era bem sucedido, porque o Senhor era com ele. E assim é com o servo do Senhor, nos nossos dias. A palavra nos diz que nós que amamos a lei, que temos o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, seremos bem-sucedidos. Está no Salmo 1. Guardados pela presença de Deus e orientados pela palavra de Deus, nós vamos de fato alcançar triunfo. Não se esqueça, você não está sozinho nessa batalha. Você não enfrenta o mundo, o diabo e a carne sozinho. Você enfrenta os seus adversários muito bem acompanhado. Não apenas da igreja, não apenas dos servos do Senhor, mas o próprio Senhor. Então, nessa noite eu gostaria de desafiar você a descansar, a procurar paz e tranquilidade nessa presença divina. Meu irmão, minha irmã, você pode atravessar as mais tenebrosas dificuldades, mas saiba, Deus é com você. Deus é com você. E isso é suficiente. Isso nos basta. Não precisamos de mais nada. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A certeza que eu e você podemos ter é que nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos afastar da presença de Deus. E em todo o tempo Ele permanecerá conosco, nos amparando, nos conduzindo, nos sustentando e nos guiando. Então descansemos na certeza da presença de Deus na nossa vida. Eu queria desafiar você a olhar para os desafios que você encontrará ao longo dessa semana, convictos de que Deus é com você, e a enfrentá-los, a não abaixar a cabeça, mas enfrentá-los, não pela sua própria força e capacidade, mas agarrado na presença de Deus, a suplicar pelo seu favor, pela sua direção, a suplicar pelo seu fortalecimento, porque esse Deus que nos acompanha, Ele nos acompanha não simplesmente nos assistindo, vendo o que nós vamos fazer, não, Ele nos acompanha participando da nossa vida, fazendo com que de fato nós sejamos bem-sucedidos. A palavra nos mostra com precisão. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Que Deus assim nos abençoe e que nós nos aquietemos e descansemos na certeza da presença de Deus junto a nós.